Vamos começar então, galera, vai fazendo. Eu já vou citar logo o que ele está pedindo, não precisa enrolar. Não precisa. Direitos e garantias, já vem citando. Sim, já pode ser direto. Você já pode começar o primeiro parágrafo de desenvolvimento sem enrolação, porque eu não pedi a introdução, tá? Então, se eu não pedir introdução, você já pode começar a falar que os direitos... Só que quando você começar a falar nisso, lembre-se que o pano de fundo vai ser essa história. Você não precisa falar a história, mas você vai usar isso como exemplo, não é? Você vai falar desse ponto específico dos direitos e garantias fundamentais, porque existem muitos outros que não se aplicam a esse caso aqui. Eu só quero que você fale a respeito desse ponto, né? Enfim, mais ou menos isso mesmo. Vai falando aí que a gente vai corrigir. Isso, só desenvolvimento. Tá? Vamos começar a quebrar esse gelo pelo desenvolvimento. Como eu falei aqui, como vocês, né, grande parte não tinha ainda tido aula de direito, então vamos começar com o desenvolvimento, que seria a parte menos tensa. Assim, menos tensa no sentido de você elaborar a questão de direito, enfim, tá? Então, não, a denúncia é com base na invasão, não é isso? Não, porque olha só, Então, a invasão. o MP... Não, tá, mas lá embaixo já no MP, ele fala que a denúncia oferecida ao Ministério Público, tá? Aqui já não estou falando mais da polícia, não. Aqui eu estou falando do Ministério Público. Tem a invasão com base da denúncia anônima lá em cima, mas abaixo tem lá dizendo o seguinte, que os materiais e documentos obtidos durante a invasão do quarto de hotel foram as únicas provas que ali cessaram o quê? A denúncia oferecida pelo Ministério Público. Então, eu estou falando agora a denúncia oferecida pelo Ministério Público. Então, ele ofereceu essa denúncia com base só nessa invasão. Ele só tinha isso para fazer a denúncia, né? Então, isso aí tem um pano para você falar. Por isso que esse aqui fica mais para a parte do processo. Essa invasão que você fala está mais aqui, ó. Ó, você vai pegar esse ponto aqui, ó. Isso, vamos trabalhar mais o desenvolvimento, como diz aqui, direto ao ponto. Vamos lá já no desenvolvimento, e porque é justamente no desenvolvimento que você vai mostrar o seu conhecimento. Ali você vai mencionar as leis, o que você conhece do assunto. A introdução aqui, nesse tipo de texto, ela tem quase que um papel secundário. A introdução aqui, na verdade, é aquela parte que você vai contextualizar. Então, o grande ponto é aqui, o desenvolvimento. Como a gente não vai ter um tempo hábil para corrigir todas as redações em sala de aula como um todo, eu vou priorizar o desenvolvimento, né? Que é o momento em que você vai organizar as informações que eles foram dando no texto para você criar a sua, tá? A gente sabe ao olhar que um parágrafo de 4, de 3 linhas, 4 linhas no desenvolvimento, a gente já sabe que tem alguma coisa errada, né? Você não conseguiria desenvolver com tão pouco espaço, com tanta coisa para falar. Tá com dificuldade para alguma coisa, pode pesquisar, pode olhar lá o código que diz, tá? Pode fazer isso. Galera, aqui vai ser um texto que vocês vão mencionar muito as leis, né? Como base, como fundamento. Então, variar um pouquinho nos conectivos de conformidade. Então, a gente fala muito segundo isso, segundo o Código Penal, mas vocês podem usar outras palavras, então vale a pena, não é? Diferenciar um pouco, colocar conforme, colocar consoante, até o próprio de acordo, né? Para não ficar sempre segundo o tempo todo, bom? A repetição dessa palavra. Em caso de... bota lá na hipótese de, né? Porque você vai colocar, nem o colega estava falando, eu posso mencionar a história, a gente fica aquela coisa, né? A gente quer mencionar a história. Coloca na hipótese, na possibilidade de ter uma situação assim, né? E você coloca lá a parte da história que você quer trazer para fundamentar o que você está falando, tá? Então, foi o que eu estava falando com você, né? Vai trazendo as partes das histórias
dessa forma. Na hipótese de uma invasão, tá? Vou chegar por partes aqui. Na história aqui, vamos ver se vocês conseguem acompanhar o raciocínio, tá? Ele conta uma história, mas tem horas que ele fala aqui que não tem prova. Cuidado, ele fala assim, olha, eles invadiram? Sim. Ele fala o seguinte, após o recebimento da denúncia que eles invadiram. Então, a gente não tem a informação de que havia, essa que é a sua dúvida, se havia uma investigação, não é? Se isso colaborou já para algo que já tinha sido investigado. Não, então a gente só tem essa informação. Foi após essa denúncia eles resolveram ir lá, já erraram aí nesse ponto. Aí vamos lá, seguindo aqui esse raciocínio, ele fala, com o objetivo de quê? E eles já foram com o objetivo de proceder à busca e apreensão de materiais e documentos. Eles apreenderam que supostamente utilizados por determinado hóspede em crimes relacionados à clonagem de cartões de crédito. Os materiais e documentos obtidos durante a invasão do quarto de hotel foram... pode ser considerado. Você tem as provas, sim, né? Porque ele fala que foram as provas, né? Foram as únicas provas. Então, eles encontraram alguma coisa ali, sim, tá? Foi. Mas vamos lá. Pela teoria, né? Aí vamos voltar pela questão do processo legal. Você pode considerar essas provas que ele apreendeu de forma ilícita? E se você não pode considerar, então você teria que condená-lo só com base das testemunhas. Entendeu a lógica? Se as provas tivessem sido adquiridas de maneira legal, você juntaria os dois e aí você tinha base para a condenação. Mas tendo em vista que essas provas foram consideradas, né, foram adquiridas de forma ilícita, elas podem ser consideradas? E quando eu digo que elas não podem ser consideradas, então, o que sobra no processo? Só a testemunha. Só que existe agora um novo entendimento para essa árvore envenenada. Antes você tinha a questão de que se você tem uma prova que foi adquirida, aí ela envenenaria todo o processo, assim como a questão da árvore envenenada. Só que agora é o seguinte, ele vai tirar aquilo, só a prova ilícita, mas ele vai aproveitar aquilo que não era ilícito. E obter, mesmo que não fosse, entendeu? Então, vamos lá. Vamos imaginar que eles abrissem uma investigação com base na denúncia anônima, que não fizessem essa apreensão, mas com base na denúncia, chegar nas testemunhas. E se eles poderiam chegar nas testemunhas, mesmo sem essa apreensão, que foi o errado, então a gente pode aproveitar as testemunhas. Entendeu? Agora mudou essa questão. Antes você perderia tudo. Agora, sim, se você consegue... Não houve uma denúncia? Houve a denúncia. Se eles não tivessem entrado, não tivessem apreendido sem autorização judicial, eles poderiam ir atrás de testemunhas. Então, eles poderiam ter essas testemunhas independentemente da apreensão, da invasão. Então, elas vão ser aproveitadas no processo. Só que aí eu teria que considerar que a condenação, então, só ocorreu com base nas testemunhas, porque eu não vou poder considerar a prova ilícita. E ele fala o quê? Ele não fala que outras provas foram somadas ao processo. Não houve um prosseguimento dessa investigação e, além das testemunhas, foram adquiridas outras provas. Eles simplesmente pararam ali e condenaram ele com base nesses dois pontos. Então, é com isso que a gente tem que trabalhar. Então, existe a questão de você, como você falou, né? A questão da invadir, né? Enfim, você tem aquelas possibilidades previstas na lei. Não é? Você pode abrir uma investigação com base em uma denúncia? Pode, naquelas hipóteses previstas na lei. Agora, eu tenho que verificar se aqui não está ferindo, né? Pelo que eu vi agora, não, de acordo com a lei. É porque eles estão focados no texto. Está misturado. A verdade é que um não se desvincula do outro, né? Você tem que... Lembra que ele fala que é considerando o texto? Então, se eu considerar o texto, eu vou admitir, então, se a condenação ela é legal, eu vou admitir, então, que ele foi condenado com base só nas testemunhas, não é? Por quê? Porque se eu tenho que desconsiderar a prova ilícita,
E aí, esse tipo de condenação, ela é considerada legal ou ilegal? Não é? O que acontece com esse processo? Ele é anulado ou ele é aproveitado em alguma coisa? Vocês aí agora os conhecimentos jurídicos, entendeu? Então são as duas coisas, é a interpretação aliada. Eu acho que eles estão levando o pé da letra o texto. O texto é só uma base para você... Para vocês... Texto. Sim, que você fale, por exemplo, que... Não julgue. Isso, você não vai julgar a situação, mas que você trabalhe com os elementos que estão sendo trabalhados no texto. Então, se você admitir, você tem que admitir o seguinte, que na hipótese, não é? Na hipótese de você ter uma situação de uma investigação que tenha sido apresentada somente com 2 elementos e um deles tendo que ser desconsiderado, você pode entrar até na questão que o outro pode ser considerado, visto que ele pode ser adquirido, né, sem o outro, não é? Mas que a condenação com base somente em testemunhas, com a fala de testemunhas, não é o suficiente nessa hipótese, né, ser anulado ou não, enfim, você vai discorrendo. Não é para eu pegar e ficar julgando, como vocês falaram, esse caso. É para eu usar ele, mas eu tenho que usar os elementos que estão aqui. Aí você tem várias armadilhas, né? Vocês estão vendo que aqui tem várias armadilhas. Por isso que eu falo que testa, às vezes, até mais seu conhecimento na área específica do que propriamente em língua portuguesa, né? É porque embaixo do aplicáveis ao caso. Porque você tem muitos direitos e garantias. Você tem muitos direitos e garantias. Não teria como você produzir um texto falando de todos. Então, você vai trabalhar somente que tipo de direitos e garantias eu posso falar. Você vai discorrer sobre isso. Não necessariamente você vai trazer um caso. Você vai discorrer. E você pode trazer ele como se fosse um exemplo. Na possibilidade disso acontecer, ele é só como fundo. Não é julgar isso aqui. Isso. Eu sei que um passa praticamente pelo outro, mas você não pode. Então, enquanto você estiver falando dos direitos e garantias, não é, você vai se focar naquela primeira parte ali, vai usar como base, como eu falei aqui, não é julgar, mas vai usar como base o quê? Você tem muitos direitos e garantias na Constituição, concorda? Mas você vai falar sobre todos? Não, especificamente você vai falar desses aí, esses pontos que a gente está falando, né? A questão de... a questão do asilo ser inviolável, mas aí explica um pouco mais a questão do asilo ser inviolável, que o asilo não é só a casa, não é? Mas que pode ser qualquer local considerado isso ou aquilo, não é? E na hipótese, não é, da entrada de policiais tem que ser só durante o dia, mediante autorização, ou à noite, em casa. Então ele está querendo que você fale sobre isso, ele não quer que você julgue esse caso, mas quer que use esses elementos aqui, tá? Então, e com relação aos direitos garantidos, eu estou falando muito do asilo inviolável, mas não tem só esse, né? A própria questão da busca e apreensão aqui, sem autorização nenhuma. Alguém pode chegar na sua casa e sair pegando as coisas e sem autorização nenhuma? Supostamente ali é um crime, nem há um flagrante, é supostamente. Aí depois até acha, mas ele pegou sem autorização nenhuma, não é assim. Então ali também tem outro direito que é violado, e aí vocês vão... Em caso de flagrante delito, você pode, sem autorização judicial. Não, porque ele só descobre depois. Ele pega, apreende os equipamentos materiais que supostamente, eles não têm certeza, aí depois de uma perícia e tudo mais, eles descobrem que de fato ali tinha alguma coisa. O flagrante delito, você teria que chegar ali no quarto e ver ele na hora, copiando ali o cartão, fazendo alguma coisa, o processo. Tu pegou, abriu a porta e os caras estavam fazendo ali, cometendo o crime no ato. Não, você pegou, acabou encontrando, mas não foi em flagrante. Em flagrante teria que ser... Alguém passou o cartão e você percebeu ali que a pessoa estranhou alguma coisa, gritou, veio o policial e vê que realmente ali já tinha uma placa copiando. Seria um flagrante. Então, olha só, galera. Vou explicar novamente, porque não gravo. Mas, enfim, ele corta isso depois. Né? Então, olha só, voltando aqui à explicação. Ele coloca a história para vocês, mas vocês não vão julgar, tá? Vocês não vão julgar a história. Então, visualiza, né, o leitor do seu texto como aquele que você vai explicar
uma dessas garantias, tá? Um desses direitos fundamentais assegurado pela Constituição. Então, se você estivesse explicando a alguém, você vai usar essa história só como um exemplo, só como um pano de fundo. Tá? Você pode, inclusive, começar falando que a Constituição, ela prevê lá, em um desses direitos, é o direito ao asilo inviolável. Não é? Você pode explicar nessa hora que compreende isso não só a casa, tá? E que esse direito é complementado pelo Código Penal, tá? Mas há a hipótese da entrada sem autorização judicial em tal situação, e você aí pode usar a história como pano de fundo. Na hipótese de estar em um quarto de hotel, esse quarto de hotel, se isso, se aquilo, é considerado, não é, o asilo inviolável, não pode entrar ali sem autorização judicial. E caso entre nesse local, não é, mediante denúncia, nada dali pode ser retirado, também sem autorização. Enfim, você pode aí explicar, mas você não vai ficar julgando esse caso. Visualize na sua mente, por exemplo, alguém que não conhece, aqui Maria, tá? E você está me explicando essa parte do direito constitucional, você está me explicando isso aí, tá? Você vai dar detalhes, você vai falar assim, Maria, olha só, não só a Constituição, mas assim também como o Código Penal, eles falam sobre isso. E aí você ainda pode mais à frente falar, e essa questão do dia e da noite, que por muito tempo havia uma discordância, hoje há o entendimento que esse período da noite é tal hora, não é? Então você já falou aí nesse caso, você já falou da Constituição, você já falou do Código Penal, você já falou de um entendimento. O que o seu avaliador vai olhar? Que você, na verdade, tem conhecimento para o que está falando, tá? A jurisprudência, enfim, você pode colocar os seus conhecimentos. Não precisa entrar no mérito de julgar se isso aqui está certo ou não, tá? Aqui está bem com cara e está tudo errado, né? E aí você fala que caso isso aconteça, isso fere, né? É inconstitucional, não é isso que ele fala? Se é inconstitucional, não, menciona isso. Fecha o seu parágrafo dessa forma, né? Que nessa hipótese seria um ato que fere, um ato inconstitucional. Então você colocaria dessa forma, tá bom? Então é isso, vamos lá. Bem, galera, olha só. Vamos a algumas considerações que eu pude perceber lendo as redações, a produção de vocês, né? Algumas dificuldades que eu fui percebendo aqui. Primeira dificuldade, a banca coloca uma história, um texto motivacional e a gente se sente obrigado a colocar aquela história no nosso texto, não é? Você fica um pouco pressionado com relação àquilo ali. Cuidado, a orientação da banca é o que é falado abaixo. Ela quer que você trate de dois aspectos especificamente. Deixa eu pegar aqui até o material, que aí eu vou falar com vocês com base... Ó, então ela conta uma história para você, ela fala que é com base nessa situação hipotética que você vai redigir o seu texto. Quando ela fala isso, já cria aquela pressão de que eu tenho que mencionar a história. Então, nessa hora aqui, o que eu vi, eu percebi aqui em alguns textos. A galera começando o texto como se esse texto aqui da prova fizesse parte do seu próprio texto. Como assim? O policial que entrou no quarto... Mas peraí, né? Eu tenho que ler o texto para saber que o policial entrou no seu quarto. Então, o seu texto acaba não sendo independente. Então, imagina só o avaliador, ele tem que ler o texto da prova para entender sobre qual assunto você está tratando. Então, isso não pode acontecer de maneira nenhuma. Então, eu não posso, tá? Ainda que o seu avaliador ele tenha conhecimento desse texto, eu não posso chegar aqui e falar, ó, o policial, não é? A prova apreendida foi de maneira ilegal, mas que prova, que caso? Não é? Se o seu texto estiver dependente disso aqui, eles já vão ali, não vão anular, mas vão tirar uma pontuação muito grande, a ponto de ser praticamente anulado. Não é? Então, o primeiro ponto aqui, o seu texto não pode ser dependente desse que está aqui na prova. Ele vai ser usado só como pano de fundo. Ele vai entrar em que momento do seu texto? Nos exemplos, né? Os parágrafos. Percebi também uma outra coisa. Existe, né, uma mini introdução para cada parágrafo. Quando você começa um parágrafo, você tem que ter uma espécie de mini introdução. Então, eu não posso entrar no parágrafo já exemplificando. Então, isso aconteceu muito. Eu já lia o parágrafo e já tinha lá o exemplo.
né? No caso de... Peraí, mas no caso de já é o exemplo. Então, vamos lá, eu tenho que pensar a respeito do meu parágrafo. Se o primeiro parágrafo eu vou falar sobre os direitos e garantias fundamentais aplicáveis ao caso, e eu já sei o que está sendo lá dito no caso, eu vou lembrar o quê? Vem com uma mini introdução, não é? Que a casa, não é esse o direito? Que então, fala um pouquinho a respeito disso. Muita gente aqui usou, inclusive, esse artigo da Constituição para colocar no texto, mas é engraçado que ele entrava depois do exemplo, e tem que ser o contrário. Então, comece pela ideia geral e depois vá para algo mais específico. Comece, então, orientando que a casa é asilo inviolável, não é? Então, só podendo adentrar, não é, com autorização judicial e aquela coisa toda. Aí você pode trazer, né, na hipótese, né, ou então até especificar mais, dizer mais que esse conceito é ampliado ainda pelo Código Penal, não é? Mostrando que essa casa também pode ser um quarto de hotel. Olha lá, você já trazendo a história como base, mas ela entrou como um exemplo. Na possibilidade de, não é, um policial entrar sem autorização judicial, aí entendeu que ele vai entrar como um exemplo? Se eu quero falar sobre os direitos e garantias fundamentais que foram violados, eu começo primeiro pelo artigo e depois coloco isso como um exemplo. Não é assim que faz o professor de direito? Quando ele vai falar a respeito de qualquer artigo, qualquer situação, ele primeiro fala com você o que diz na lei e depois vem trazendo para você um exemplo, para que fique mais claro isso que ele disse na lei. Então, não pode ser o contrário. Então, aconteceu muito isso aqui. A preocupação de colocar esse texto, não é, na redação de vocês, fez com que vocês começassem, às vezes, pelo exemplo. E aí, nessa hora, eu vi muita gente perdida. Por quê? Começou pelo exemplo. Aí, depois, trouxe lá o artigo. Colocou o artigo, sentiu a necessidade de exemplificar novamente. Aí, você ficou naquela roda e teve uma hora aqui que não foi só uma redação, não. Foram algumas, a galera ficou um pouco perdida, se sentiu um pouco perdido, não é? Porque você inverteu a ordem. Você começou pelo exemplo e depois você colocou o artigo. Então, comece o seu parágrafo sempre pela ideia geral. Por isso eu tenho que planejar. Se eu já sei que eu vou ter que falar no segundo parágrafo de desenvolvimento sobre a impossibilidade ou possibilidade jurídica de utilização em processo judicial de provas, então eu primeiro começo falando uma ideia geral. Eu mostro primeiro que em um processo legal eu tenho que seguir algumas regras, não é? E que se eu não seguir essas regras, isso pode colocar a perder todo o processo. Isso é uma ideia geral. Aí você vai entrar o quê? Na possibilidade, na hipótese, não é? De uma prova ser adquirida de maneira ilícita. Aí você vai dizer o que vai acontecer. Aí você vem com a teoria que tem a respeito disso. Porque aí você está vindo já com uma ideia mais específica. É sempre mais fácil quando você começa por uma ideia geral e depois você vem especificando. Eu percebi isso. Muita gente começou pela ideia específica, partiu para a ideia geral, quis depois especificar e aí se perdeu. Entendeu? Então, se eu sei que eu vou falar sobre algo em um parágrafo, eu coloco sempre uma ideia geral primeiro. É como se eu estivesse explicando alguma coisa, como eu falei no início, para alguém. Então, se eu vou falar com você a respeito de uma prova adquirida num processo de maneira ilícita, eu primeiro falo para a pessoa, antes de mais nada, olha só, antes de mais nada você precisa saber que qualquer processo tem que seguir regras, não é? E que se essas regras não forem seguidas, isso pode atrapalhar o próprio andamento do processo. Isso pode, na verdade, até colocar a perder as provas que você adquiriu de forma legal. Porque aí vai ter que ter um entendimento depois se as provas subsequentes não foram adquiridas por causa da primeira. Enfim, então eu começo o como com essa pessoa, explicando a ideia geral. E depois, abri uma água aqui. Eu venho com a ideia mais específica, tudo bem? Então, quando for montar os seus parágrafos, sempre pense nisso. Tá? Eu vou montar um parágrafo e eu já sei em que ponto eu quero chegar nesse parágrafo, não é? Então, eu começo primeiro com uma ideia geral para depois chegar nesse ponto que eu quero. Porque o que vai acontecer? Ou a galera aqui estava se perdendo, como eu falei, colocando uma ideia específica, colocava a ideia geral, depois queria especificar e aí ficava confuso, ou colocava só o exemplo e não tinha muito o que falar mais, e o parágrafo ficava bem curtinho, não é? Porque não colocava essa ideia geral. Então, eu tenho que explicar a pessoa.
é como sempre falo aqui, lembre-se que você vai estar escrevendo para alguém que não é da área de direito. Outro ponto, tem gente que confundiu isso com explicar demais. Então, aconteceu de explicar palavras que são facilmente compreendidas, né? A gente estava conversando sobre a questão do flagrante, né? Então, e outras palavras que eu percebi aqui, tá? Então, claro que eu não estou falando de uma pessoa totalmente leiga, tá, galera? Então, assim, falar que eu não tenho que usar termos técnicos também não significa dizer que eu tenho que ficar explicando aquilo que a gente percebe também, tá? O que a gente fala aqui de explicação é se você, por exemplo, tentar e colocar lá a teoria da árvore envenenada. Se você colocar a teoria da árvore envenenada, quem conhece, né, essa área, ele vai conhecer essa teoria. Agora, eu, professora de língua portuguesa, vou corrigir o seu texto, o ideal é que você, para isso, coloque ali uma explicação, tá? Se houver necessidade, nesse caso não há, se você colocar lá, como eu coloquei aqui, né, algum termo, tá, específico que ali se aplica, tem que colocar uma explicação. Mas palavras mais comuns do nosso dia a dia não há essa necessidade. Explicar o explicado, você vai acabar caindo naquela questão do seu texto não ser conciso, não vai haver uma economia de palavras. Tudo bem? Outro ponto que eu também percebi aqui na correção das redações. Em alguns casos, por conhecer o código, por conhecer a história, já estavam colocando direto que não pode isso, não pode aquilo, mas no momento tinha lá, segundo a Constituição, conforme o Código Penal, entendimento do STF, em nenhum momento tinha uma referência. E isso é muito ruim, porque é justamente isso que está fundamentando o que você está dizendo. Lembre-se que até mesmo um advogado, quando vai, não é, montar lá a sua peça para enviar ao juiz, os dois conhecem os códigos, ainda assim ele não tem que fundamentar, não tem que colocar lá o artigo, eu não posso simplesmente que tem que soltar por isso, por aquilo não, tá? Eu tenho que fundamentar. Então, em algumas redações, eu percebi, não precisa colocar o artigo, mas em algum momento, se você está lendo o seu parágrafo, você mesmo pode se corrigir, leu todo o seu parágrafo, em nenhum momento você falou, né, em lei, nem falou em entendimento de nada, só por mais que você tenha falado algo coerente que é de acordo com a lei, você tem que mencionar isso, tá? É uma forma que você tem de fundamentar aquilo que você diz. Afinal de contas, o seu texto, ele aqui não é argumentativo, não tem a intenção de convencer alguém de algo, mas ele tem a intenção de explicar, de expor uma ideia. E quando você explica, você tem que fundamentar. Não é? Então, por exemplo, vou dar aula aqui de língua portuguesa e quando eu falo, por exemplo, da crase, em algum momento eu posso falar que há um entendimento de alguns gramáticos que naquela situação se aplica isso ou aquilo, não é? Então, o que eu quero dizer nessa hora? Que eu não estou tirando da minha cabeça, que eu estou falando isso, estou fundamentando o que eu estou dizendo. Então, eu percebi alguns parágrafos que estavam falando algo coerente, sim, mas que não tinha fundamentação em momento nenhum. Então, se preocupem com isso. Tá? São os pontos que eu encontrei aqui que se repetiram. Bom? Bem, galera, vou terminar agora corrigindo algumas redações, mas o que a gente pode fazer também? Você pode colocar o seu nome na folhinha, tá? E eu posso fazer essa correção também depois, que acho que eu não vou conseguir corrigir todas as redações. Redação aqui, ó. Eu não vou conseguir corrigir, não vou dar conta, tem muita... Porque o que acontece? No início fica todo mundo produzindo, mas no final, quando vai ficando pronto, vai ficando todo mundo de uma vez. Então, talvez eu não consiga corrigir todas as redações a tempo, tá? Então, se você quiser, você pode colocar, porque tem gente que até passou a limpo. Então, se for esse o caso, você coloca o seu nomezinho ali, o número, porque aí eu te mando o contato pelo WhatsApp, tá? Não tem problema não, porque fez a redação até agora e não vai querer ter a correção? Claro que vai ter a sua correção, né? Então, pode fazer isso. Você pode colocar o seu nomezinho. Quem já passou a limpo, aí eu não tive tempo de corrigir. Ou quem, na verdade, acho que é mais para quem está aí ainda no processo de desenvolvimento e quer terminar o seu texto, você pode colocar o nome, coloca o nome e o número, porque aí eu pego e mando o contato com a correção, tá? Porque às vezes não vai dar tempo. Ou melhor, o que pode fazer aqui? Acho que não vai funcionar isso não. É mais fácil mandar foto da redação, né? Então eu fiz com o pessoal da PM, olha só. Agora a gente pode... olha só, Sérgio, agora a gente pode encerrar a aula, que eu não vou estar vendo no vídeo não, entendeu? Ô Sérgio, vamos lá então. Gente, olha só, vamos encerrar a aula aqui, tá?
Espero que vocês tenham gostado. Peço desculpas aqui a minha limitação na área de direito, galera, mas com relação à língua portuguesa, eu posso garantir que é um texto que a estrutura é bem tranquila, até porque a banca já vai te dar os pontos a serem discutidos, tá? Acho que o maior enfrentamento aqui acabou sendo na organização das ideias, né? Colocar essas ideias, e principalmente porque às vezes a gente ouve tanta coisa a respeito do que foi falado aqui que a gente quer colocar tudo de uma vez, né? E tentar organizar isso é mais complicado mesmo, tá bom? Então, a gente se despede aqui, vou colocar...